Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, abrindo caminhos para mais um oráculo semanal, do dia 26 de fevereiro a 3 de março. Já estamos chegando no mês do Ano Novo Astrológico e também do meu aniversário. Sabemos que queremos nos preparar para essas oferendas, para estes eventos maravilhosos, não é mesmo? Bom dia, Michele! Então eu estava aqui no ancoramento, tomando meu café e observando o céu do momento e muito animada para compartilhar, principalmente sobre a necessidade da gente ficar em silêncio, bem quietinhos essa semana, na medida do possível, porque inevitavelmente tem situações que estão nos favorecendo para entrar nessa palavra-chave, que é assimilação. Porque se a gente vai comemorar lá na frente, não é mesmo? Se a gente tem aí um novo ano, se a gente tem movimentos novos, se a gente tem mudanças, o que a gente precisa fazer? Assentar e compreender o que está acontecendo, dentro. Então, essa energia de compreensão, ela não se dá sozinha. E assim, no céu como na terra, embaixo como em cima, e em cima como embaixo, todas essas leis de correspondência, elas vão falar sobre forças e frequências que estão atuando e que se revelam também como personagens da nossa vida no dia a dia. Então, se lá no céu agora a gente tem aí uma tripla conjunção, que é o quê? O encontro do Sol com Mercúrio, do Mercúrio com Saturno, do Sol com Saturno, e de repente esses três, Sol, Mercúrio e Saturno, cada um com a sua contribuição, com o seu valor, com a sua energia, eles estão se movimentando e trocando algumas informações e ideias para que a gente possa trazer esse assentamento, essa compreensão e essa assimilação de forma afetiva. Então aqui, nessa dimensão, acontece da mesma forma. Como que acontece da mesma forma? A gente vai encontrando pessoas que têm aí essa energia saturnina, que tem energia mercurial, que tem energia solar, e isso vai complementando e ajudando a gente a decodificar cada vez melhor e com mais clareza coisas que só o tempo, por exemplo, só o tempo não resolveu. Coisas que só compreender mentalmente não resolveu. Coisas que só iluminar ou sentir não foi o suficiente. Então, quando essa compreensão mercurial se conecta com a responsabilidade, com o tempo de Saturno e com o Sol, e com a energia luminosa do Sol, e todos eles estão nessas águas de peixes, é como se a gente fosse banhado por essa frequência. Banhado de que forma? Você pode entrar colocando o pezinho, você pode estar embaixo de um tsunami, ser carregado, você pode mergulhar muito profundamente, precisar de recursos, colocar máscara, colocar roupinha. E é muito importante, então, a gente entender que nessa temporada pisciana, onde as coisas são muito mexidas internamente e a gente lida quase que na marra com situações que a gente vai precisar soltar, que a gente vai precisar aceitar, que a gente vai precisar desapegar, com situações que colocam um fim num papel, num aspecto da nossa vida, é muito importante a gente entender que enquanto a gente está aqui na Terra, a gente tem tempos para iniciar um contrato e finalizar um contrato. Esse contrato ele pode ser um contrato familiar, ele pode ser contrato da forma como a qual você trabalha, pode ser contrato de uma série de papéis que ocupamos ao longo da nossa jornada. E quando a gente começa a desatar esses nós dentro, também tem essa referência, essa sintonia
com momentos aonde a gente precisa encerrar contratos. E aqui eu não falo só sobre contratos físicos, mas é um assunto que volta e meia permeia o céu do momento, pela minha perspectiva de trazer as questões espirituais e dos campos sutis, para que a gente possa entender que tem coisas que começam e terminam por motivos muito além da nossa vontade, da nossa compreensão terrena. Então, com essas dissoluções e solturas que nós de alguma forma somos impelidos a experienciar durante a temporada pisciana, com essa tripla conjunção, com esses três se encontrando, a gente tem uma noção maior do que é ilusão, do que é produto da nossa mente, das coisas que a gente passou tempos acreditando e de repente você fala, peraí, isso aqui, passei 40 anos da minha vida olhando para isso dessa forma, tem alguma coisa errada aqui, algo não está certo. Então, esse iluminar o coração, iluminar a razão para fazer essa dissolução tem muito a ver com a nossa compreensão do tempo. E se a gente observar, a gente tem uma compreensão de modo geral e coletivo, uma compreensão do tempo muito limitada. E eu deixei um texto aqui para conseguir ler sobre o tempo de uma forma que a gente não perca realmente nenhuma referência do que é trazido em relação a essa expansão da compreensão do que é o tempo. O tempo, sim, é um produto da nossa mente, tanto individual quanto coletiva, que é essa expressão das ilusões. O lapso de tempo entre causa e efeito acarreta grande diferença na avaliação e compreensão das vivências. Isso tem muito a ver com traumas, né, com coisas que a gente passou na vida. Tem coisas que parece que foi há tanto tempo, tem coisas que parece que aconteceram agora. Então isso faz com que a gente vá digerindo também e compreendendo o tempo de formas diferentes. Quando se eleva o grau de consciência e com ela uma dimensão mais extensa, o tempo, o espaço e o movimento se unificam. E eu gostei muito dessa parte do texto porque traz exatamente essa ideia da tripla conjunção aqui que a gente passa durante essa semana de 26 a 3 de março. Em vários momentos eles fazem ali, tem um momento onde isso vai estar acontecendo no mesmo grau, isso vai estar acontecendo de forma que a gente sinta dias mais e dias menos esse encontro, mas essa parte aqui de entender o tempo como Saturno, o espaço como Sol e o movimento como Mercúrio. Isso cria uma linguagem para a gente entender e unificar algumas compreensões que não vieram lá atrás, ou não vieram numa experiência recente, até que isso se torne uma coisa só, até que a gente realmente internalize isso. No entanto, esses fatores estão separados em nossa dimensão. É um erro a gente supor que a próxima dimensão seja atemporal, há muitos tempos estendidos. Eu falo isso sempre quando a gente vai fazer uma leitura de tarô, não é mesmo? Quando a gente abre uma linha temporal, a gente também precisa compreender que essa linha temporal ela tem ramificações. Daquilo que eu busco como resultado, como objetivo, isso tem ramificações. Então, se a gente puder usar essa expressão nas esferas superiores também, o que a gente vai compreender? Que existem estados atemporais, mas o tempo é um fator limitante. É um fragmento extraído de uma dimensão de experiência mais ampla e mais livre. O fragmento limitado dado ao homem, chamado tempo, é colocado à sua disposição. Com esse fragmento limitado, ele poderá crescer, realizar, experimentar, viver, atingir a felicidade e a liberação até um grau compatível com essa dimensão. Na medida em que o homem preenche esse potencial mediante o crescimento interior, viverá uma experiência dinâmica e plena, em que a limitação do tempo não representa uma dificuldade ou problema. Quantas vezes a gente não tem essa sensação, né? Nossa, nem vi o tempo passar.
Ou isso aconteceu tão rápido, eu estava tão entretida. O estado delicinha de ser, ele tem isso. A gente consegue atuar dentro do fragmento tempo, porque não importa quanto tempo leve aquele estado delicinha de ser. Esse estado, ele é atemporal, porque você consegue causar essa falha e atingir essa felicidade até a liberação de um grau compatível nessa dimensão. Então você consegue mensurar que aquilo ali durou tanto tempo, mas você de alguma forma vai entender isso como uma coisa dinâmica, plena e faz o tempo ser insignificante. Às vezes não é nem passa rápido, mas ele não consegue ser mensurado, né? Então, vários aspectos do tempo estão relacionados a outras compreensões. E a gente, quando tem uma experiência de tripla conjunção no céu, a gente entende isso muito rápido também, porque ela vem num bloco único de informações, ou seja, os acontecimentos dessa semana trazem essa característica da gente entender vários aspectos do tempo com uma maior consciência, por conta de uma experiência única e entendendo também na prática o que é a lei de causa e efeito. Então, essa lei de causa e efeito é que faz a gente compreender como é que esse movimento acontece. E com essas compreensões, né? Essa situação que está acontecendo aqui, ela está muito parecida com uma situação que aconteceu numa outra linha do tempo, mas eu tenho uma outra forma de resolver isso, então eu consigo soltar como se fossem várias situações que estão na mesma frequência desse acontecimento, no momento em que resolvo essa que está acontecendo agora, tá? Então, uma outra configuração que vem aqui e facilita essa frequência para a gente também fazer esse movimento de silenciar e de assimilar e de assentar com mais tranquilidade é a Vênus em contato com Urano e com o Nó do Norte, que é essa facilitação para a gente quebrar contratos, para a gente romper contratos daquilo que não funciona mais para a gente romper contratos de coisas que a gente assinou como boas pra gente e que de repente agora perde-se o sentido. Então, é uma frequência, isso a gente pode colocar nos nossos rezos, nas nossas meditações, nas nossas macumbas, nas nossas orações. A frequência do desatador de nós. A frequência de que a gente, colocando essa intenção, dentro dessa frequência de que a gente possa desatar todos os nós, porque existiram conexões na nossa vida que foram ótimas sintonias durante um tempo. Dadas as ramificações temporais pelas quais passamos, esse tempo e essa sintonia, elas perdem a validade para aquilo que é melhor ou maior ou melhor frequenciado para a gente no momento. Então, se eu perco a validade e o prazo de coisas e conexões que antes eram boas para mim, eu preciso desatar isso que antes era uma conexão, antes que isso se torne um nó na minha vida, a ponto de eu sentir que eu estou emaranhada em coisas que eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. Sabe aquela coisa de sentir que a sua vida não está indo para frente, que você tem coisas para resolver, que a energia está estagnada em determinados assuntos, que você não sabe o que acontece, que você tenta e a coisa parece que não anda? Tem a ver com isso. Então, quando a gente entra nessa frequência de começar a ver quais são os contratos que eu assumi ao longo da minha vida, seja por palavra, seja por intenção, tem contratos que são muito sutis, vocês não fazem ideia ou até fazem, de como a gente coloca intenção às vezes para alguma coisa acontecer ou para alguma coisa ser de um jeito ou de outro, e aquilo ali, ó, caminha e encaminha coisas que a gente não pode ver e depois a gente esquece e fica lá com aquela pendência e fica lá com aquela intenção que foi colocada. Então, esse assentamento e esse silenciar é para que a gente realmente ouça a realidade como ela tá agora, para que a gente sintonize com o nosso eu de agora, com a realidade como ela tá agora, com os personagens e situações que fazem parte da nossa vida agora. E isso demanda realmente essa energia sutil muito bem acoplada. Então, o que você tiver de recurso, de método, de hábito
para se conectar com a sua espiritualidade, com a sua egrégora, coloque uma disciplina e uma atenção maior, principalmente nessa semana, trazendo essa intenção mesmo de que você veja aquilo que você precisa ver, de que você consiga desatar os nós que são necessários, para que fique claro, que você tenha clareza nesse silêncio interno, nessa escuta interna, o que é necessário fazer, o que é necessário recolher, o que é necessário cortar, porque nessa triagem, nesse processo, nessa soltura, nessas dissoluções, logo vem as resoluções, as soluções. Então agora a gente abre caminho, espaço e faz esse movimento alquímico mesmo, para a gente conseguir ter espaço para que as soluções venham. E aí a gente tem algo muito interessante que lua minguante, todos esses processos, esses encontros ao longo dessa semana já trazem tudo isso, e a coisa interessante é a ressonância disso com a carta do oráculo semanal. A carta central é a carta da razão, veja só. E olha como é que essa razão é desenhada, né? A razão ela não está numa linha reta, essa razão ela está justamente entrelaçada e ao mesmo tempo ela não está separada, apesar de serem energias e movimentos diferentes. Há momentos em que a gente precisa usar a razão e a lógica. No mundo do espaço-tempo, a razão intercede na preservação da vida por meio da mente prática. A razão também pode se tornar extremamente abstrata. Ela é útil, mas precisamos perceber os seus limites. Quando usa a razão, você está tentando entender a vida em termos de causa e efeito e sequência linear. Se você tem um projeto que precisa de uma gestão cuidadosa, use a razão para orientar os passos rumo à concretização. Você também pode querer descobrir a causa de alguma coisa que já aconteceu. Então, você vai examinar a cadeia de eventos em retrospectiva e descobrir que foi aqui, nesse ponto, nessa linha do tempo, nesse entremeio que está a causa. Porque a razão favorece o controle, mas não o descontrole e a abertura com relação à luz-amor. Então, lembra que no começo eu falei sobre essa energia ser necessária, porque se a gente vai ter mudanças fortes, intensas, vai ter que lidar com as soluções vindo, porque quando as soluções vêm a gente precisa agir e sair do lugar. A gente precisa usar a razão agora. Isso aqui não tá fazendo sentido, não tá funcionando. Eu preciso chegar até aqui, eu preciso terminar tal coisa. Tô aí com as minhas pendências para terminar. É isso que eu quero fazer essa semana. Pensar e refletir o que vai funcionar fazer hoje, quanto tempo eu tenho. Então a gente tá falando de toda essa expansão de consciência através do tempo e da razão, justamente para isso ser uma prática, para a gente ter uma rápida prática ao longo da semana. Falo rápida porque isso aqui é o que a gente está sintonizando do dia 26 de fevereiro até o dia 3 de março. E a gente visualizar e sentir a razão por meio da mente racional e lógica. A razão diz: transforme a racionalização em raciocínio sequencial, examinando paulatinamente de maneira lógica os acontecimentos desse mundo. Difícil, né? Porque não tem muita coisa lógica aqui. Então, se é muito difícil a gente assimilar os acontecimentos do mundo de maneira lógica, porque são muito surreais, a gente vai fazer isso com a gente mesmo. A gente vai fazer esse trabalho individual para poder usar essa afirmação. Eu posso usar a razão quando eu preciso realizar ações práticas e lógicas. Eu não posso tentar entender algumas coisas com a razão, mas para que eu possa fazer a minha parte, ser prática e botar alguma lógica, algum sentido nessa maluquice que é a vida, eu preciso pensar e refletir muito bem, entender a causa e o efeito daquelas coisas que me cabem e trabalhar isso diante dos outros acontecimentos. Tá, mas espera aí, onde eu estava quando isso aconteceu? Quando foi a primeira vez que essa situação apareceu? Por que isso aqui está repetindo de novo? Onde é que isso começou?
Então, é um rápido estudo que exige dessa frequência racional, lógica, para que a gente chegue de forma mais sustentável nos nossos objetivos e resultados a curto prazo, antes que a próxima mudança, antes que a próxima cena, antes que os próximos personagens deste teatro venham. E isso foi um exemplo bem prático, assim, né? Eu estava chegando da academia, coloquei para fazer 11 horas a live, mas tinha algumas coisas que não faziam sentido, eu não ia conseguir chegar no horário e eu precisava fazê-las antes. Eu vou ter que abrir mão de uma coisa. Bom, eu já venho com a roupinha de academia. Então, racionalmente, tem coisas que o nosso pensamento ele vai costurando. E a gente precisa fazer, tá? Então aqui, ó, vamos fazer esse ancoramento. E aí eu preciso ir lá conversar com a galera do Sutil. Mas na prática, isso aqui precisa de uma realização lógica. Então é lógico que eu vou abrir as cartas. É lógico que eu vou deixar para tomar o meu banho e me arrumar e fazer meus outros processos depois. É lógico que eu vou deixar tudo aqui na mão, é lógico. O que é lógico? É por aí que a gente precisa fazer, desde essa coisinha mais simples entre uma coisa e outra, até olhar para aqueles assuntos que estão pegando há muito tempo, até a gente chegar nesse é lógico que tal coisa está acontecendo também. Olha isso, entende? Então esse ligar os pontos nos dá mais sentido. Agora eu vou trazer uma expansão, mais um texto aí para a gente expandir essa ideia toda da prática, para a gente criar novos insights. Então, os textos, essas leituras que eu trago durante o oráculo semanal, é a forma como eu trabalho dentro das consultas também, né? Eles não são escolhidos por acaso, são textos complementares e que eu vou salvando e tenho aqui na minha biblioteca para a gente conseguir ouvir de novo depois do oráculo semanal e ter outros insights e falar, isso aqui é interessante, mesmo que você fique com uma frase. Então a razão, ela provém originalmente do que a gente poderia chamar de eu real. Quando a gente permanece muito tempo alienada da gente mesma, a nossa razão não funciona. O eu real é pura razão, porque é puro amor. Também poderíamos dar a isso o nome de sabedoria. Uma coisa é inconcebível sem a outra. Não pode haver razão ou sabedoria sem amor e vice-versa. Por meio da experiência de muitas vidas, cada um de nós aprende a desenvolver as suas faculdades de razão, que tem a ver com causa e efeito, com leis de correspondência. E aí a gente deturpa tudo isso porque a gente vai ficando alienado da gente mesmo, e a gente deturpa tudo isso chamando o estudo de karma. Porque é o karma da pessoa. Quanto mais a gente toma consciência da gente, menos essa ideia de karma e de castigo faz sentido, né? Então, por meio dessas experiências, a gente aprende a desenvolver a razão, a vontade, a criar disciplina com certos funcionamentos. Quando a razão e a vontade erguem uma barricada em torno dos sentimentos para ficarem a salvo da criatividade autoperpetuadora negativa, elas também erguem uma outra barreira ao redor do processo autoperpetuador positivo. A razão e a vontade em si mesmas jamais podem injetar vitalidade na personalidade, tampouco pode trazer a personalidade à consciência do núcleo divino. Em virtude do desenvolvimento da humanidade, um dos tipos comuns de personalidade é o tipo razão. Esse tipo conduz a sua vida principalmente pelo processo de raciocínio e com frequência negligencia suas emoções. Ele teme as emoções, ele bloqueia as emoções e, portanto, mutila a intuição pela sua suposta natureza intangível. Ele se sente superior às pessoas do tipo emoção e a sua vontade, que é necessariamente uma vontade egoísta, é usada principalmente a serviço de deduções feitas através de um processo racional. Tá?
Esse é um tipo de personalidade bem comum nos dias de hoje, onde tudo precisa ser explicado racionalmente, né? O tipo razão precisa ver como mutila sua personalidade, aprendendo a aceitar sua insegurança e a olhar para o seu orgulho se quiser amar verdadeiramente. E aí entra esse outro insight, né? Existem pessoas que têm essa personalidade, vamos colocar aqui astrologicamente, com predominância, de repente, do elemento ar, e tem essa questão realmente de trazer tudo para essa esfera extremamente mercurial. E aí, quando a gente entra com essa outra proposta, que existe um tipo razão em cada um de nós, e para a gente conseguir acessar essa razão, a gente precisa realizar ações práticas e lógicas, entendendo que sim, isso é um campo individual onde eu posso trabalhar, mas a gente não pode mutilar a nossa personalidade criativa, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por isso, aprender a aceitar a sua insegurança e a olhar para o seu orgulho, se quiser amar verdadeiramente. A humanidade há muito tempo vem colocando seu desenvolvimento sobre a razão e a vontade. Agora o homem tem que aprender a seguir na direção oposta àquela que tomou até aqui. Em vez de dominar, em vez de limitar, ao invés de separar, ao invés de conter os sentimentos, ao invés de enrijecer, precisa aprender a se permitir com consciência, aceitar a existência, a deixar as coisas estarem e serem e observar e aí ir de encontro com essas situações sem medo. E aí a gente entende melhor o que é esse trabalhar a razão, principalmente concentrado ao longo dessa semana. Porque aí a gente já está começando a quebrar paradigmas, a fazer rupturas, a finalizar e romper com contratos que outrora foram muito importantes e que agora são simplesmente impossíveis de continuarem. E aí a gente amplia essas cartas para entender por que são impossíveis. Bem, visto então que a razão é a carta central e ela tem essa frequência, ela tem esse Merkaba de atuação, ela vai, né, nessas ondas atuando naquilo que a gente está experienciando. Na mochila, toda semana a gente traz uma carta que já está direcionando o que está pesado para a gente experienciar. Então, na mochila, a gente traz mais uma vez a carta da Lua, que já esteve aqui, se não me engano, semana passada. E a carta da Lua aqui, ela tá falando, estamos ainda finalizando uma decantação de um processo emocional. Visto que isso vai passar pela razão, a gente precisa realizar ações práticas com isso. O que falta para finalizar essa melancolia, essa coisa, falar, que saudade, de repente não é saudade, é uma coisa mais nostálgica, e que partes suas, então, dentro da linha do tempo, estão precisando ser resgatadas lá daquele vínculo, lá daquele tempo, lá daqueles acontecimentos que você ainda está mexida com essa situação. Então, trazer isso para a razão é trazer isso para um lugar onde você vai acolher, não vai negligenciar as emoções e não vai se alienar de você mesmo para lidar. Não vai colocar como se fosse o outro, como se isso aconteceu há muito tempo, não faz sentido. Você está inserido dentro dessa história. Então, a Lua, ela traz essa deixa. Se ela está se repetindo, ela está falando de algo que já foi visto semana passada, de que já foi compreendido em algum nível, em algum grau, e agora precisa fazer essa decantação final, fazer essa dissolução, trazer realmente essas águas para liberar de uma vez. O que você estiver precisando fazer, ou mergulhar, ou chorar, mas fazer um movimento com as águas para que essa Lua consiga ficar em paz e parar de vir na nossa mochila toda semana. É um processo emocional para se resolver. Porque aí quando isso vem realmente com essa consciência, a gente abre caminhos para a carta dos passarinhos. Passarinhos, eu já penso em uma coisa assim, aqueles encontrinhos assim, bem gostosinho, bem passarinhos. Porque eu abri caminhos para a carta dos pássaros nesse sentido, visto que a gente está deixando o peso lunar, o peso das holografias emocionais, daquele draminha, daquela melancolia.
Os pássaros, eles vêm trazendo aquelas coisas, aquelas conversas criativas, aquelas trocas intuitivas, aqueles insights que se complementam. Essa semana, ontem mesmo, eu já tive um ótimo exemplo disso. Uma pessoa que eu gosto muito sonhou com uma ideia, eu fui lá, peguei a ideia, materializei e assim, ó, tava no celular fazendo outras coisas, materializei, ela falou, meu Deus, é isso. Abriu uma outra história. Outras situações também aconteceram, de você pensar numa coisa e você tá encontrando a pessoa na rua e você comenta aquela coisa com a pessoa e pum, a ideia se conecta. Então são encontros passageiros que tornam as coisas mais leves, mais alegres, mais delicinha. Porque as parcerias que a gente tem para estabelecer, sejam com novas pessoas, novos encontros, pessoas que já estão no nosso campo, pessoas que voltam, não importa de que linha do tempo isso aconteça, são parcerias que acontecem pela comunicação. Então eu tenho aqui uma informação, lembra que o céu está proposto para isso, foi o que eu falei no começo, né? Se a gente tem uma tripla conjunção muito importante aqui no céu, a gente também tem triplas possibilidades desses encontros se materializarem e as pessoas assumirem personas, ou assumirem arquétipos, ou assumirem energias, papéis que são predominantes para que aquilo que a gente tem já de informação estabelecida dentro da gente, ao se encontrar com a informação do outro, crie um outro elemento, crie um insight complementar, crie uma parceria, um vínculo, uma ideia que possa prosperar. Ficando atento nisso, a gente também entende que tem pessoas que passam pela nossa vida e que elas não vieram para ficar, mas elas vieram para ativar códigos muito profundos. E a gente faz a mesma coisa com encontros passageiros na nossa vida. Então, nem sempre aquelas pessoas que vêm para transformar a nossa vida, elas ficam. Tem algumas pessoas que simplesmente passam, mas elas são tão transformadoras quanto aquelas com as quais a gente constrói a realidade. E isso é muito importante da gente também compreender quando a gente vai trazer esse raciocínio de rever a nossa linha do tempo, de rever as causas e efeitos das situações ao longo da vida, perceber e ressignificar, inclusive, a passagem desses passarinhos que pousaram na nossa janela e foram embora, ou da nossa passagem como passarinhos na janela alheia. Não é bonito isso, gente? E aí a gente vem com o conselho. Conselho com baralho de Maria Padilha, viagens ou mudança de vida, esse triângulo de novo, ó, Saturno, Mercúrio e Sol aqui, e o ovo prestes a eclodir. E aí a gente tem moedas e riqueza, e complementando como para assentar mesmo essa energia, com baralho de tranca-ruas, o corte e rompimento. Mas tá assim, né? Uma repetição também de corte e rompimento nesses oráculos semanais. É muita coisa para cortar, é muita coisa para romper, é muita história para soltar. Conselho, então, se você tem decisões de assuntos que ficaram de fora, que ficaram de lado, que ficaram para trás, que assuntos que te remetem ao exterior do país, assuntos que te remetem a fora da sua cidade, coisas que estão fora da sua casa, tem decisões para tomar de assuntos de fora, de alguma maneira eles estão fora do teu ambiente e da tua rotina habitual, olhe para isso. Observe que às vezes você não está tomando decisão e mexendo em certos assuntos, porque esses assuntos eles te trazem uma variação psíquica. Ai, eu quero muito resolver, ai, não quero mexer com isso, ai, isso aqui me anima muito, ai, isso aqui já me deixa cansada. Então essa variação psíquica, ela acontece porque ainda está para chegar, então, essa mudança que pode promover viagens, deslocamentos, situações que vêm de fora e falam, opa, essa informação não estava aqui, a partir de agora ela está, e o que vamos fazer? E é aquela coisa que é bem comum na nossa vida quando a gente está prestando atenção e não está alienada da gente mesmo, de perceber que às vezes precisava daquele X, daquela pessoa, daquela situação, daquele convite, daquela configuração vir para você mudar de opinião.
E às vezes isso vai explicar o porquê das coisas serem como elas são, como elas foram. Falar, ainda bem que aconteceu isso aqui. Ainda bem que essa questão aqui veio, porque muda a perspectiva de muitas coisas. Bom dia, Desirê. Já finalizando o oráculo, mas vai ficar gravado para assistir tudo depois. Então essa mudança, ela pode acontecer mudando as questões dentro de casa, e pode ser uma mudança de casa. Pode ser uma mudança que você fala, eu passei a vida inteira falando que eu nunca faria isso, mas agora eu tenho a oportunidade de fazer e vejo que na verdade eu quero. E aí isso muda sua configuração afetiva, muda seu status de relacionamento. Pode ser uma situação que você não tenha se visto fazendo no trabalho, mas depois que você faz uma viagem ou que muda uma configuração ali e outra aqui, ou alguém faz uma viagem e deixa o lugar livre, você fala, me vejo fazendo, mudei de opinião, agora eu quero. Ou então, agora eu não quero mais isso. Então, este quero, não quero, mudar de opinião, as variações psíquicas que foram acontecendo aqui e essas decisões que vêm a partir de algo de fora, estão todas na mesa aqui. E lembra, passarinhos. Encontros leves, suavecitos, alegres, que facilitam, inclusive, da gente mudar de opinião. Sobre a gente mesma, sobre o que a gente quer, sobre o que a gente não quer. Agora, por que isso é preciso ser feito e por que isso se manifesta? E aí a gente junta aqui a carta das moedas e riqueza com a carta do rompimento e entende isso aqui numa frase cirúrgica. Tem pessoas que vão embora porque fazem escolhas diferentes de vida, embora porque morrem, porque é preciso. E a frase cirúrgica que veio é que esses cortes e esses rompimentos e essas passagens, essas travessias por vezes dolorosas, elas acontecem porque é preciso. Porque dentro dessa vasta multiplicidade e infinitas possibilidades, aquele acontecimento ele é preciso. Para quê? Porque quando um caminho termina, outros precisam prosperar. E essa é a frase. Quando um caminho termina, outros precisam prosperar. É porque outros precisam prosperar. Então, para a gente gerar essa riqueza, essa abundância de vida, para sentir esse pura vida acontecendo, a gente precisa respeitar os cortes assertivos da vida. O entra e sai de situações que estão fora do nosso controle e essas mudanças para a gente entender quando é que um caminho termina. E que os caminhos, na verdade, eles todos se transformam. Ele termina para se transformar em uma outra coisa. E ele se transforma para que a gente possa caminhar de forma cada vez mais próspera. Enquanto a gente fica atrelado, assim, com essa dificuldade de fazer cortes, enquanto a gente fica atrelado a ideias, se não posso mudar de opinião e ficar todo nessa rigidez sobre as nossas vontades, sobre precisar ter razão, tudo aquilo que foi falado no texto sobre a razão, né? As nossas vontades egoístas, a gente simplesmente diz para a vida, você não pode acontecer, só vai acontecer o que eu quero. Então as pessoas começam a ficar infelizes ao nosso redor, as coisas começam a entrar numa escassez, e aí aquela insatisfação toda do script que nós fomos compelidos a experienciar aqui nessa matrix terrena. Então você só vai fazer aquilo que está desenhado para você fazer. Mas é preciso prosperar, porque esses caminhos que são desenhados, eles têm prazo de validade e eles só acontecem numa linha muito limitada temporal nessa dimensão. Os caminhos prósperos, eles são atemporais. Quando a gente faz aquilo que está conectado com a nossa essência, quando a gente toma uma decisão que abre caminhos, quando a gente prospera, isso alcança lugares, entidades, dimensões, histórias, para trás, para frente, para cima, para os lados, numa proporção que a nossa mente lógica não pode conceber.
mas a nossa mente lógica pode conceber o como fazer isso. E essa é a junção das informações que a gente tem para nossa semana. Depois vocês me contam como é que isso ressoa, como é que isso chega aí. Adoro saber das histórias. Adoro saber das histórias. E aí a gente vai levando tudo isso e se encaminhando para no dia 21 de março abrir caminhos para mais uma egrégora, mais uma turma do Laboratório Curadoria Marcura. Quem quiser mais informações, saber o que eu tô mexendo neste caldeirão agora, o link tá lá na bio. Deixo esse convite para que todo mundo que sinta essa ressonância com o meu trabalho com a astrologia, com o tarô, com os oráculos, com as terapias, possa se aprofundar através dessa proposta. E dia 6 de março é meu aniversário, mas eu acho que eu volto antes para fazer um oráculo de aniversário e pedir minhas oferendas. Besitos, graças por aqueles que assistem comigo enquanto eu estou fazendo, aqueles que assistem depois e aqueles que trazem retorno e aqueles que não assistem também. Até semana que vem.